E foi aí quando eu perguntei para Deus, eu perguntei para o Senhor o que Ele queria. E aí Ele me trouxe essa palavra: por que nós fracassamos se nós fomos gerados para vencer? Por que muitos permanecem doentes, sendo que a Bíblia fala que eles foram gerados para serem saudáveis? Por que muitos permanecem na miséria, na dívida, sabe, na perda, no sofrimento, quando na verdade eles estão do lado mais forte? No livro de Romanos, como você pode acompanhar na tela, capítulo 8, versículo 37, diz assim, ó: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que o que, pessoal? Não estou te ouvindo, vamos lá. Mas em todas essas coisas, somos mais do que o que, gente? Por aquele que nos amou. Eu nunca vi algum pastor pregar dessa mesma forma, mas essa é uma visão que Deus me deu. Por que a Bíblia fala que nós, que estamos em Cristo, somos mais do que vencedor? Porque se você parar para analisar, existe o vencedor. Mas por que ele fala que você e eu somos mais do que um vencedor? Estamos além dessa situação. Porque o vencedor está retratado apenas as coisas aqui dessa vida. Somente as coisas aqui deste mundo. Agora, o mais do que vencedor, além de vencer nas coisas concernentes a esse mundo, ele também triunfa nas coisas relacionadas no mundo espiritual. Porque às vezes tem problemas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, que a gente consegue com uma certa habilidade resolver a situação. Mas existem coisas que, se são de ordem espiritual, meu irmão, se não houver uma intervenção divina, se eu não tiver uma comunhão com Deus, se eu realmente não me dispuser a buscar a Deus e ser um homem espiritual, eu vou continuar fracassando. Por isso que hoje a gente vê tanta gente que vive mudando de um canto para o outro, achando que é a cidade que é o problema. Não, eu vou sair daqui, pastor, eu vi que as oportunidades em Portugal estão sendo as melhores. Eu já falei que eu vou juntar tudo que eu tenho, eu vou pegar tudo que é meu e vou embora para Portugal. Mas, meu irmão, se é um demônio que não te deixa prosperar aqui, então é o mesmo demônio que não vai deixar você prosperar lá. Pelo contrário, você vai estar em terra estrangeira e a opressão vai ser pior. Se eu não vencer o mal que tenta me afligir aqui, então eu não vou vencer em lugar nenhum, irmão. Ah não, pastor, eu vou para a América, o sonho americano, a moeda, o dólar, é tudo diferente, pastor. Olha, diz que se trabalhar de empregada doméstica, de diarista, você chega a comprar grandes coisas aqui no Brasil. De certa forma é verdade, de certa forma eu não estou dizendo que é mentira. Mas se você não vencer o inimigo que não te deixa prosperar aqui, então o inimigo que não te deixa prosperar aqui, não vai deixar você prosperar em canto algum. Por que nós estamos fracassando? Se nós fomos gerados para vencer, se nós estamos do lado mais forte. Eu estou do lado de Deus. De quem você está? De quem você está? Do lado de quem você está? Então por que muitas vezes você não consegue superar determinadas coisas? Olha para mim, por que você não conseguiu superar aquele trauma de infância? Por que você não conseguiu superar aquilo que aconteceu na sua adolescência? Por que você não conseguiu vencer as marcas, as feridas que muitas vezes um pai rigoroso, uma mãe rigorosa deixou em você? Se nós estamos do lado mais forte, nós temos que vencer, irmão, e não importa se o adversário é grande. Eu citava na sexta-feira o exemplo de Gideão. Reuniu-se cerca de quase 30 mil homens para a batalha contra os midianitas. E a Bíblia fala que Deus chegou para Gideão e disse assim: não, é muito povo, é muita gente. Eu quero que você faça o seguinte, Gideão: diga para aqueles que são covardes e medrosos que volte atrás. E numa pancada voltaram 20 mil homens. Irmão, essa situação é desanimadora. Gideão era para falar assim: peraí, Senhor, aconteceu alguma coisa aqui. Porque nós tínhamos 30 mil soldados, o que já de certa forma não era tão suficiente. E agora de uma pancada diminui 20 mil, só sobrou 10. Senhor, aí Deus falou assim: não, peraí, ô Gideão, eu não terminei de fazer o que eu preciso fazer. Manda esse povo descer ao rio e fala para ele que eles bebam água. Aquele que beber como o animal, que o cão que leva a boca, você colocará à parte. O outro que beber de uma forma diferente, você vai colocar à parte, porque ainda tem muito povo. E daqueles 10 mil, subtraíram mais uma quantidade, o qual sobrou apenas
300. Aí Deus falou para Gideão: agora sim, com esses 300 vocês vão vencer os midianitas. Irmão, nós, estando ao lado de Deus, ainda que sejamos minoria, nós nos tornamos a maioria. Nós nos tornamos a maioria. Deus até disse o porquê. Deus disse assim: Gideão, eu não deixei que ficasse, olha para o pastor, eu não deixei que ficasse aquela quantidade grande de soldados, porque eu conheço os meus filhos. E por que eu fiz isso? Para que, porventura, vencendo os midianitas, porque vocês vão vencer por causa de mim, vocês não venham se ensoberbecer-se e dizer que vocês venceram por causa da força da sua mão. Não, não. Toda honra, toda glória vai ser dada a mim, eu não divido com ninguém. Por isso que Deus diminuiu e mandou só 300. Meu irmão, com 300 foi suficiente. Por que você está fracassando se você foi chamado para vencer? Por que a igreja de Jesus está sofrendo perdas em cima de perdas, se elas foram geradas? Mas em todas as coisas somos mais do que o quê? Vencedores. Aí Deus me deu 3 coisas a princípio. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja o quê, pessoal? Alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então preste atenção, a primeira coisa que infelizmente tem feito pessoas geradas para vencer, pessoas que foram geradas para ser o top de linha, vamos dizer assim, e estão sofrendo essa rebordoada, é porque geralmente eles não colocam um alvo na sua vida. A pessoa, na verdade, ela não sabe nem o que ela quer. O homem inconstante, diz o livro de Tiago, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Tem gente, irmão, que muda muito rápido, sabe? Não mantém o foco. Não, pastor, eu tenho alvo sim. Eu quero prosperar, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero comprar meu carro. Olha, pastor, eu quero até ajudar a casa de Deus, pastor. Eu já falei para Jesus que quando eu crescer dessa forma, o senhor não vai precisar fazer o que o senhor fez ultimamente, não. O senhor pode contar comigo que eu vou chegar sozinho e vou fazer o que tem que fazer, pastor. Tá, mas às vezes isso não é alvo, isso é apenas estar na área do desejo. A pessoa quer muita coisa, mas não faz absolutamente nada. Irmão, quem tem foco, quem tem alvo, não se desanima facilmente. Aliás, nem se desanima. Pega o exemplo de Jó. A Bíblia fala que ele foi tomado por uma chaga no seu corpo inteirinho. Estava sentado sobre as cinzas e com um pedaço de telha ele raspava a pele por causa daquela doença. A sua esposa, que deveria ser uma segurança psicológica para ele, aonde deveria estar dizendo assim, não, meu bem, aguenta firme, Deus ainda é contigo, você vai dar a volta por cima. Não, ela chegou e disse assim, você ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e... Isso é ajuda que alguém recebe de alguém, irmão? Isso é conselho que alguém recebe? Não. E aí ele rebateu, disse assim, olha, como falas uma louca, você fala agora. O nosso maior erro é muitas vezes, irmão, de aceitar palavras de maldição. Você tem vergonha de repreender, você tem vergonha de amarrar, você tem vergonha de paralisar a ação do mal, e é isso que está te amarrando por corpo inteiro. A pessoa vem e você fala assim, eu já conheço. Do jeito que está indo assim, logo você vai fechar as portas. Aí a pessoa fala assim, que isso, para com isso, vira a boca para lá. Eu não falaria assim não. Eu na hora falei assim, está amarrado esse demônio que está usando a sua boca aí, cara. Pelo contrário, essas palavras vão se tornar bênção na minha vida, porque é isso que o meu Deus faz. Ele transforma a maldição em bênção, ele transforma o mal em bem. Ah, mas aí eu tenho vergonha, né, pastor? As pessoas não vão entender. É nesse receio, é nesse constrangimento que o diabo está ganhando tempo na vida de muita gente. É onde a doença está se tornando real, aonde a doença ela está se proliferando, aonde o mal está tomando conta da vida das pessoas. Nem por brincadeira aceite uma palavra de maldição, e vinda de quem quer que seja. Vinda de quem quer que seja. Ele virou e disse assim, como falas uma louca, você está falando aqui agora. E ele disse algo mais lindo ainda. Ele disse o seguinte,
eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E ainda que a minha pele seja consumida na minha carne, eu sei que Ele se levantará em meu favor, e em vida verei os benefícios do meu Deus. Meu irmão, olha o que Jó falou. Uma pessoa que tem foco, uma pessoa que tem alvo, não se desanima por qualquer coisa. Não se desanima. Se você é alguém, irmão, que rapidamente muda de humor, se você é alguém que rapidamente, alguém consegue tirar a tua alegria, alguém consegue tirar a sua felicidade, você nunca teve alvo, você sempre permaneceu na área dos desejos, sabe? Eu quero, eu imagino, vive uma utopia na mente, uma imaginação. Não, pastor, porque eu vou prosperar, porque eu vou crescer, porque... Tá, mas e o que você está fazendo para isso? A Bíblia fala que Paulo, ele teve um alvo. Ele teve um objetivo. Foca algo na sua vida, irmão. Pergunte-se para Deus o que realmente você quer, o que você deseja. Porque um homem inconstante, não, a palavra diz assim, não receberá nada do Senhor. E aí o apóstolo Paulo nos refresca a memória, mais ainda no versículo 13. Olha o que ele diz, o seguinte: não que haja, quanto a mim, irmãos, 13... Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja o que, pessoal? Alcançado. Outra coisa que a pessoa que é gerada para vencer e está sofrendo dano, é porque ela se acomoda facilmente. Ela aceita facilmente, sabe? Eu não me lembro qual foi o culto que nós tivemos aqui, mas eu me lembro da situação do que Deus me usou para falar. Deus vai te fazer prosperar. Deus quer te fazer ficar curado. Deus quer que você seja uma bênção. Deus, Ele quer que você revolucione nesses últimos dias. Mas você tem que parar de ser acovardado. Você não pode ser covarde. Você tem que ser valente. Você tem que correr atrás do que você quer. Tem gente, irmão, que já se conformou. Tem gente que, tipo assim, tá bom. Por que o marido nunca muda aquele estilo violento? Porque a mulher já se acomodou a esse estilo. Por que a mulher nunca mudou? Por que a mulher nunca se tornou uma mulher prendada, que realmente vai abraçar a sua casa, vai abraçar o seu lar e vai corresponder às expectativas primeiro de Deus para a família e depois do esposo? Porque ele simplesmente conformou. Não, ela é assim, pastor, fazer o quê? E nesse assim, o diabo usa outra lá fora para laçar os seus pensamentos e o seu coração. E como muitos já fizeram, caíram na besteira. Se conformaram, aceitaram. Eu falei de manhã, e eu falei uma brincadeira assim, posso falar? O pessoal falou assim, pode. Eu falei, eu vou falar de qualquer jeito mesmo? Então é bom falar, pode. Por que hoje, irmão, você vê filho, filha, dando na cara do pai e da mãe? Porque de certa forma o pai já se convenceu disso, o pai já se adequou a isso, já se conformou com isso. Para com isso, minha irmã. Você é mãe, você é pai, tem coisas que você não tem que explicar para o seu filho, não. Se você falou não, é não e acabou. Mas por que não, mãe? Vai falar com Deus, minha filha, porque eu não tenho que te dar explicação. Eu falei não, é não e acabou. Eu não preciso te dar um motivo para te dizer não. Eu não preciso te explicar por quê. Se eu disse que não vai sair, se eu disse que não vai fazer, se eu disse que não vou te dar, pronto, acabou. Não tenho que explicar para você, eu sou seu pai, eu sou a sua mãe, e eu sei o que é melhor para você. Mas não. Aí tem mãe que está deixando de ser mãe para ser amiga. Aí tem pai que está deixando de ser pai para ensinar o caminho que deve andar. E pai muitas vezes vai ter que ser rigoroso em alguns aspectos. E amigo, você sabe que amigo passa a mão? Então peraí, tem pai deixando de ser pai para ser amigo? Você está perdendo a bênção de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo disse, olha, Deus já fez muitas maravilhas na minha vida, Deus já me usou para fazer grandes coisas, mas mesmo ter vivenciado tudo isso, mesmo tendo desfrutado todas essas maravilhas, e mesmo tendo sido usado desta forma, eu sei que ainda Deus pode fazer muito mais. Eu não vou me conformar. E não julgo que eu já tenha alcançado. Não pense que pelo que Deus já fez na minha vida, não pense que pelo que Deus já me usou para fazer, que eu acho que Deus já fez tudo o que tinha para fazer. Pelo contrário, Deus ainda vai fazer mais. Se você não tem esse sentimento, irmão, você não tem alvo. Você não tem foco. Você permanece na área dos desejos.
Você permanece na área do desejo. Às vezes eu vejo alguns que falam assim: não, pastor, eu sei o que o senhor está falando, né? Mas é que o senhor tem que entender que no mundo profissional, no mundo econômico, na vida aí fora, quando você pega uma certa idade, você já não está mais apto ao mercado de trabalho. Concorda, irmão? Mas Deus não pode fazer você abrir o seu mercado de trabalho? Porque a Bíblia fala que ainda na velhice darão frutos. Eu estava em Primavera do Leste quando eu soube de uma reportagem aonde que pessoas da terceira idade, eu digo de 70 anos para cima, estavam fazendo faculdade em Sorriso. E aí? Qual é a sua desculpa? Ah, pastor, eu não fiz faculdade na vida porque a faculdade é cara. Mas também não fazer nada se torna caro para você também. Se torna caro, você podia ter pagar o preço. Pastor, eu até queria aprimorar minhas ferramentas de trabalho, eu queria fazer um curso, mas pastor, eu não sei onde essas pessoas estão com a cabeça, o curso está muito caro, paga o preço, meu irmão. Porque amanhã você vai colocar o seu preço e não vai deixar que ninguém te diminua. Não vai deixar que ninguém te menospreze. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo fez, foi não se conformar. E no versículo 13, pode deixar na tela, tá, irmão? Ele diz assim, ó: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E é que, preste atenção nessa palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma coisa que ele está dizendo é que nós temos que nos livrar do passado. Repita comigo assim: existem coisas que estão no passado e que precisa estar no passado, mas existem algumas que devem permanecer no esquecimento. Ah, pastor, quando o apóstolo Paulo disse isso, o que ele estava tentando nos ensinar? Ele não estava falando das frustrações, das decepções, das vezes que nós tentamos e falhamos na vida, e aquilo nos causou um bloqueio, de maneira que a gente não vai tentar de novo. É o caso daquele homem que falou assim: não, pastor, eu tenho condições de abrir meu próprio negócio, ser cabeça, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, que eu juntei aí por 20 anos de trabalho, e vou aplicar nesse negócio, eu vou crescer, vou prosperar. Aí ele foi, pegou todas as suas economias, pegou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, e lançou em cima daquela sorte. E de repente a pessoa frustrou. Além de não ter dado bom resultado, ainda adquiriu mais dívidas ainda. E olha, pastor, depois de tanta luta, hoje eu não estou mais com aquelas dívidas. Mas também você não tem mais o entusiasmo e nem mesmo a fé de que agora possa dar certo. Não estou falando dessa frustração, eu não estou falando daquela decepção que a mulher teve quando ela tinha um relacionamento e ela foi traída, ou ela foi trocada, ou qualquer outra coisa que aconteceu e deixou ela bloqueada. Não, pastor, eu sinto falta de constituir família, eu sinto falta de ter um esposo, eu sinto falta novamente de cuidar de casa, de ter o meu lar, sabe, de poder, sabe, ser família, ser relacionamento, ser casal. Ah, mas pastor, da última rebordoada que eu tive, da última frustração, da última decepção, a última coisa que eu quero é me relacionar. Deus não está falando disso não, o apóstolo Paulo não está retratando somente a respeito disso. Ele está dizendo que essas coisas devem ficar para trás, mas outra coisa você precisa também entender, que hoje nós estamos em Cristo Jesus. As coisas velhas o quê? Tem que passar. O problema é que tem muita gente hoje na presença de Deus, mas que ainda não se desprendeu da velha criatura. Se esqueceu de um detalhe: a Bíblia fala que Deus, ele é um Deus santo e Deus é um Deus zeloso. Tanto que quando a Bíblia fala que Moisés, quando ele viu uma sarça se arder em fogo e mesmo assim não se consumia, ele foi se aproximando para poder ver o que estava acontecendo. E na hora que ele se aproximou, ele ouviu uma voz que dizia assim: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está prestes a pisar é uma terra santa. Deus é tão zeloso, Deus é tão santo, que Deus não queria nem que a areia do Egito entrasse na terra prometida. Porque o que eu entendo que santidade é pureza, não é mistura. Aí a pessoa quer misturar.
A pessoa quer estar na casa de Deus, mas ainda não consegue se desprender das coisas lá fora. Não, pastor, eu amo adorar a Deus, eu levanto as mãos, eu adoro, eu busco o Espírito Santo, mas de vez em quando eu ainda gosto de umas musiquinhas que não tem nada a ver com Deus. Então você não sabe o que é a diferença. Você não sabe o que é servir a Deus e o que não é servir a Deus, irmão. Nós estamos na era da tecnologia, irmão. É decepcionante quando você entra em alguns perfis, quando você vê alguns status de WhatsApp de alguns irmãos. Você fala assim, é crente ou não é crente? Porque eu não entendo. Agora eu estou confuso, eu não entendi. E se vier com essa desculpa, não, pastor, porque o estilo de música que eu gosto é diferente. Primeira coisa, quem criou o estilo de música é Deus, nada é do diabo. Seja rock, forró, funk, sertanejo gospel, seja ele lenta, seja sabe qual for o tipo de melodia. Deus é quem criou a melodia, o diabo não criou nada. O diabo só mata, rouba e destrói. E para você entender, hoje nós temos, irmão, louvor de todo quanto é tipo de ritmo. Não tem desculpa. Tem muito crente que não é autêntico. Tem muito crente que ainda é misturado. Quer o céu, mas não deixa de apreciar o inferno. Quer a santidade, mas também não abriu mão de se contaminar um pouquinho. Sabe, pastor, minha maior vontade é sentar à mesa, comer do pão e beber do cálice, ter comunhão com Deus na Santa Ceia. Mas, pastor, eu também não consigo me libertar daquela cervejinha, pastor. O que eu faço? Não sei. Eu não sei. Pergunte quem se libertou, veja o que eles fizeram. Até quando vai ter crente misturado? Ele disse assim, uma coisa eu aprendi, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você sabia que o apóstolo Paulo foi terrível? O apóstolo Paulo foi um homem muito agressivo, um homem muito violento, um homem muito mau. Foi um homem muito mau. A Bíblia fala que ele tinha prazer de pegar os cristãos, e aqueles que não eram mortos, levavam presos para Jerusalém, para serem maltratados. Ele tinha um coração podre, ele tinha uma mente suja. E o dia que ele teve um encontro com Jesus, daquele dia que ele se levantou, ele nunca mais caiu. Nunca mais. Por quê? Ele tinha alvo. E no mesmo instante que ele tinha alvo, ele se esquecia das coisas que para trás ficam. E do que ele esquecia das coisas que para trás ficaram, a Bíblia fala que ele avançava para que estavam diante dele. Ou seja, nós temos que ser um cristão mais ativo. Às vezes, irmão, tem crente que não é ativo nas coisas de Deus para nada. Se o pastor marca uma coisa diferente, uns vão, outros não vão. Pega, por exemplo, o domingo, irmão. Irmão, eu acho que até hoje eu nunca vi um domingo onde todos os filhos de Deus estiveram presentes. Acho que eu nunca vi. Porque as pessoas são inconstantes. Às vezes deixa de vir na casa de Deus por bobeira. Ah, porque hoje eu estou cansado. Será que você é o único? Não, pastor, porque hoje eu passei um estresse altíssimo. E você acha que você foi o único? Não, pastor, porque eu estava com uma dor. E quem disse que tem gente que não vem na igreja com dor? Tem gente, irmão, tão valente que fala assim, nem que eu vou arrastando, mas não é uma dor que vai me deixar acomodado aqui. Porque ficando em casa eu não vou ficar curado. E vindo à igreja eu tenho a chance do poder de Deus se manifestar e sair daqui liberto em nome de Jesus. Tem que ser mais ativo. Tem cristão que não é ativo na oração, tem cristão que não é ativo em jejum, tem cristão que não é ativo nem para ler a Bíblia. Isso porque eu não vou nem perguntar quem está em dias com a leitura da Bíblia. Porque se brincar, irmão, é perigoso a gente saber que tem gente que até perdeu a Bíblia. Pastor, para ser sincero, o demônio é terrível, pastor. O demônio, olha, eu não sei onde ele escondeu minha Bíblia. Ele não escondeu nada não, irmão. Ele não escondeu nada não. Ele deixou fugir nada não. Por que fracassamos? Se somos chamados para ser mais que vencedores. Por que perecemos, irmãos?
Se Ele nos deu uma promessa dizendo que aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, aquela terra seria nossa. Por que nós estamos perdendo, se Ele nos garantiu que aonde colocarmos as nossas mãos, seria abençoado? Meu irmão, você não tem ideia, olha para mim aqui por favor. Você não tem ideia o quanto Deus quer te fazer crescer. Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu hei de te mostrar e vou fazer algo, hein? Além de te multiplicar, além de fazer você pai de multidões, eu vou engrandecer o teu nome. Irmão, nessa cidade ainda há espaço para Deus mudar a tua vida. Ah, tem. Nesse mundo, nessa cidade, você não precisa ficar desesperado. Pastor, eu acho que eu vou voltar para o sul, eu vou para Curitiba, vou para Mato Grosso do Sul, eu vou voltar para o Paraíba, eu vou voltar para o Nordeste, eu não sei o que eu vou fazer, pastor. Eu não sei, eu estou assim, sabe, desesperado, fugindo. Continua fugindo. Porque o primeiro que começa fazendo isso, nunca mais para. O que foge, nunca mais para de fugir. Lembra daquele cachorro, que quando você corre dele, ele nunca deixa de te acuar? Pisa firme, faz uma ameaça, mantém-se em corpo imponente, olha de maneira bem agressiva. Você pode ter certeza que ele vai tentar, mas ele vai recuar. Não, peraí, pastor, eu já fugi muito na minha vida, é o que o senhor está falando, eu andei fugindo a minha vida inteira. Eu tenho promessa de Deus, eu fui chamado para ser mais que vencedor. E se eu não estou desfrutando dessas bem-aventuranças, se eu não estou desfrutando dessas coisas boas, é porque eu tenho me acovardado, eu tenho fugido. Você não tem que fugir, você tem que avançar. Avançar para aquelas coisas que estão diante de você. E a Bíblia fala que você terá prêmio de recompensa. Olha lá, ó, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, que está em Cristo. Se você não retroceder, se você não recuar, há um prêmio preparado para você em nome de Jesus, irmão. Há algo especial preparado para a tua vida. E não para por aí. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, eu termino falando mais uma coisa. Olha o que diz assim. Volta no 24, por favor. Diz assim, ó: e não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, na verdade, todos correm, na verdade, volta por favor, deixa eu ler direito. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. E aí ele diz assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa para não estar sempre presente na casa de Deus? Nós tivemos essa semana toda. Quarta-feira era o dia de orar pela sua família. Eu acho que a sua família está toda salva. Não, pastor, olha, minha casa ultimamente, pastor, vou falar para o senhor, só misericórdia, só Jesus. Mas se é só Jesus, então por que você não veio falar com ele? Qual foi a desculpa daquele dia? Choveu quando não existiu chuva? Doeu quando não existia dor? Qual foi a invenção? Sexta-feira, oração da cura e da libertação. Irmão, onde você andou? Tem predisposição para ir para tudo quanto é lugar, tem ânimo para se esforçar para tanta coisa, mas para aquilo que realmente vai mudar a nossa vida, nós estamos deixando a desejar. Correi de tal maneira que você possa alcançar. Ficar dando desculpa, reclamando da vida, murmurando para os outros, contando seus problemas, fazendo com que todo mundo tome conhecimento do quão você é sofrido, do quão você é injustiçado, não vai mudar a tua realidade. E ir para o Facebook e falar: hoje eu estou tão mal, que olha, só Jesus. Os outros vão ler e vai falar assim: mais uma surtada. Mais um surtado. Que está usando o Facebook como muro de lamentação. Para com isso, irmão. Para com isso. Não é isso que vai mudar a tua sorte. Não é isso que vai mudar a minha sorte. Já pensou se toda vez que eu mandar uma mensagem para você: irmão, ô irmão,
Vamos lá, gente. Ô Jesus, ô irmãos, pelo amor de Deus. Ô irmãos, se vocês não ajudar, eu vou pedir para ir embora. Eu fui mandado para uma igreja minha, foi no começo do meu ministério. Lá eu cheguei a passar fome. Passei fome, irmão. Um caso assim, triste, mas ao mesmo tempo engraçado, aconteceu comigo. Eu não estava nem casado, eu estava noivo. E eu estava lá sozinho naquela igreja. E aí eu me lembro que eu não tinha nada para comer. Eu sei que passei um tempo comendo assim, ó, no almoço, pão com mortadela. Na janta, mortadela com pão. Essa era a minha comida. E um dia eu estava com tanta vontade de comer um frango assado, que eu passei na frente lá e vi, por causa que eu estava sem comer, que eu fui dormir. Falei, vou dormir, porque aí eu dormindo eu disfarço a fome, né? E eu fui dormir, irmão, pois eu acordei mastigando, pensando que estava comendo um frango. Só para você ver, só para você ter ideia, para eu poder me manter, eu tive que participar. Minha esposa, e ela fez uma compra, ela ficava na sede em Cuiabá, fez uma compra, colocou numa caixa, mandou pela transportadora lá para a cidade onde eu estava. E aí eu pude comer uma coisinha diferente, que foi o cappuccino. Pude me alimentar, mandou miojo também, né? Miojo não sei nem se deu para 1 hora. Tudo isso, irmão, eu passei, sabe? Um dia uma irmã chegou para mim bem assim, olha que animador, olha só, eu lutando para a igreja crescer, eu lutando para Deus mandar mais gente. Aí uma irmã chegou, pastor, só um minutinho. Eu falei, diga, irmã. Pastor, eu acho que eu não vou vir mais na igreja, não. Eu falei assim, irmã, mas por quê? Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Não, pastor, é que vem pouca gente nessa igreja. Ah, irmão, aquele dia eu falei, não, isso, aí o diabo está abusando demais. Eu falei assim, irmã, se todo mundo pensar como a senhora, não vai ter igreja se abrindo em lugar nenhum. Mas a senhora faz, se a senhora quiser. Eu não posso fazer nada. Irmão, a pessoa é para falar assim, poxa pastor, não sei o que está acontecendo, mas eu vou unir a fé com o senhor, vamos orar pastor, Deus vai mandar mais vida, Deus vai mandar mais alma, Deus vai fazer alguma coisa neste lugar. Chegou e falou, não pastor, eu não vou vir porque vem pouca pessoa. E naquele dia, irmão, tinha ido mais gente do que nunca teve naquela igreja, 5 pessoas. Foi o dia que mais, eu falei assim, perguntaria aí como foi, lotou. E aí eu me lembro, irmão, que eu estava na beirada da igreja, assim, no canto. E o diabo falou assim, vai embora. Pede para voltar. E aí eu ergui minha voz e na beirada do altar eu falei assim, primeiro não vou falar para Deus, porque Deus conhece o meu coração, mas eu falo para você, Satanás. Eu morro neste lugar, mas não peço para sair. Eu não retrocedo, irmão, eu avanço para o prêmio da boa vocação. A Bíblia fala que nós não somos daquele que recuamos para a perdição, mas somos daquele que avançamos diante de toda a situação. Olha o que ele disse, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Continua, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. A pessoa tem que aprender, você quer alcançar o prêmio, você realmente quer se tornar esse vencedor em toda a área da sua vida, então entenda que você vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida. Vai ter que abrir mão da cachaça, vai ter que abrir mão da cerveja, do cigarro, da jogatina, da prostituição e da promiscuidade, vai ter que abrir mão de muita coisa. Tem que aprender isso. Não adianta a gente aqui tapar o sol com a peneira e eu ficar te falando um evangelhozinho, sabe, Nutella, e você ficar aí patinando, por quê? Até que o diabo te leve novamente para o mundo. A verdade é essa, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, primeiro não conhece, o amor do Pai não está nele, e se constitui-se inimigo de Deus. Hoje a sua oração deve ser, Deus, a partir de hoje, eu não coloco mais um cigarro na minha boca. Deus, a partir de hoje, eu não coloco mais uma cerveja na minha boca. Deus, a partir de hoje, a minha televisão vai ser ligada para coisa que edifica. Novela foi arrancada de vez da minha casa.
Aquele que luta, de tudo se abstém. Ele abre mão do que for preciso. Ele abre mão do que for necessário. Por que fracassamos se somos feitos para vencer? Primeiro, porque não temos o alvo. E se muitas vezes temos o alvo, não fazemos nada para chegar nele. E se às vezes a pessoa tem um alvo e ela está fazendo alguma coisa, ela precisa então identificar o que está atrapalhando ela. O que está atrapalhando? O que está sendo um estorvo? Ô pastor, olha, então quer dizer que às vezes até certas amizades devem ser rompidas? Sim, irmão, até certas amizades. Mas de gente crente? Às vezes até de gente crente tem que ser rompida. Até isso tem que fazer. Até isso tem que fazer. Aquele que luta, irmão, de tudo se abstém. Se você quer alcançar o céu, se você quer desfrutar das maravilhas de Deus, se você quer ver a obra de Deus completar dentro da sua casa, então diga para Jesus: começa por mim hoje, Deus. Começa por mim hoje, para a tua glória e para teu louvor. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.